A paz, queridos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Coluna Rema, mais um vídeo no canal. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, continue a te orientar, continue a guardar a sua família, a guardar a sua casa, a guardar tudo aquilo que Ele mesmo tem te dado, amém? Então desde já eu já te abençoo em nome de Jesus e declaro bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus, amém? Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e continue a nos ajudar em todo o engajamento, né? Para que não só os vídeos da Coluna Rema, mas o Troca de Ideia, o Culto dos Milagres, os nossos cultos do final de semana, enfim, tudo que a gente coloca aqui no canal alcance mais pessoas, tá? A internet tem sido uma grande ferramenta de evangelismo, de levar o evangelho de Deus, de levar uma palavra de conforto, de levar também uma palavra de confronto, enfim. E você pode ser um grande, digamos que missionário, evangelista, só de curtir, só de compartilhar um conteúdo desse, amém? E que em nome de Jesus você possa estar exercendo aquilo que o Senhor mesmo nos chamou para fazer, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E às vezes o seu pregar é só apertar no compartilhar e enviar o vídeo, amém? Feche seus olhos, esteja orando comigo neste momento, para que o nosso coração e a nossa mente possa estar somente conectada e cativa ao Senhor Jesus, amém? Pai amado, Pai querido, estamos aqui diante da sua presença, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, das nossas famílias, e sem Ti nós nada somos, Senhor. Eu peço que em nome de Jesus, a Tua presença tome o meu coração neste momento, tome o coração de cada irmão meu, tome os nossos lares, Pai. Que uma atmosfera celestial, uma atmosfera profética possa ser estabelecida na vida de cada um de nós. Para que possamos sentir e experimentar a Sua boa e perfeita e agradável vontade, Senhor. Que nada venha nos tirar do foco neste momento, nada venha tirar a nossa atenção, mas que possamos receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Meu querido, você já viu o tema? E o tema de hoje é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Nós sabemos quem é o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que se fez carne, serviu e se entregou para nos salvar. Ele foi um cordeiro perfeito, um cordeiro imaculado, sem marcas. E entender que Jesus foi esse cordeiro é algo de extrema importância para nós que já aceitamos Ele como Senhor e Salvador. A obra de Jesus é centrada nisso. O grande motivo de Ele ter vindo à Terra foi para ser esse Cordeiro. João Batista disse, né? Eis o Cordeiro de Deus. E queridos, para a gente entender, eu sempre tenho falado e batido na tecla, que Jesus, ele existe de eternidade e desde a eternidade. Que Jesus, ele sempre existiu. Que ele estava na criação do mundo, que ele estava no traçar da história. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sempre existiram e sempre existirão. Eles vieram antes que tudo existisse, porque eles fizeram tudo existir. E já falei em outras oportunidades, o Velho Testamento todo aponta para a obra de Jesus, aponta para Jesus, porque a Trindade já tinha traçado toda a história da humanidade. E hoje eu quero ler com os irmãos uma passagem muito conhecida, uma passagem muito ministrada, uma passagem muito falada. E eu quero trazer
uma outra perspectiva dessa passagem. Lucas, é uma nova revelação? Não. É um outro olhar para essa palavra. Amém? Que é Abraão, quando Deus prova a Abraão e pede para ele sacrificar Isaac. Então muito é se falado na fé que Abraão teve. E isso aconteceu. Podemos usar essa palavra para falar da fé que Abraão teve. Nós podemos, muitos falado da confiança que Abraão tinha em Deus. E claro, podemos sim falar, porque teve isso mesmo. Enfim, tantas coisas. Hoje eu quero trazer na perspectiva do Jesus eterno e da história sendo traçada ali naquele ato. E Deus mostrando o que iria acontecer através daquele ato. Então, queridos, eu não vou ler todos os versículos. Então eu vou contar aqui para quem não conhece a história e para relembrar aqueles que conhecem. E depois eu vou ler alguns versículos pontos, versículos chaves. Então Deus retirou Abraão da sua terra, da sua parentela, pediu para ele ir para um lugar novo, um lugar que Deus iria mostrar. E Deus entregou uma promessa que Abraão seria pai de nações. Deus mostrou os céus e disse: conta as estrelas. E Abraão falou: não posso contar. E Deus falou: assim será a tua descendência. E Abraão e Sara, sua mulher, não podiam ter filhos. Sara era estéril. Só que Deus prometeu um filho a eles, mesmo na sua velhice. Passa-se uns anos, né? E a gente sabe que ao decorrer da história teve alguns outros fatos que não vêm ao caso, para a gente não perder o foco. Mas o filho da promessa, o tão esperado, o tão aguardado filho da promessa vem, que é Isaac. E aí Deus pede para Abraão sacrificar Isaac. Olha que loucura aos olhos humanos. Deus prometeu um filho de um fruto de um milagre, porque Sara era estéril. O filho vem. Esse é o filho da promessa, é dele que vai vir todas as gerações incontáveis como as estrelas dos céus. E como é que Deus pede para Abraão sacrificar aquele filho? Sacrificar ali. Como é que Deus pede isso? A Bíblia nos mostra que Abraão, sem questionar, que Abraão, sem reclamar, obedece a Deus. E aí, queridos, então nós temos uma imagem de um pai com um filho pequeno indo até o monte. Até um determinado momento os servos acompanham. E aí Abraão pede: fique aqui que eu vou lá em cima com o menino e nós vamos adorar o Senhor, oferecer o sacrifício ao Senhor. E aí nós voltaremos. Então Abraão já tinha fé que ele ia voltar com o menino. E aí, queridos, chegamos no momento da história que eu queria chegar com vocês. Abraão está subindo aquele monte para sacrificar a Deus o seu filho, o filho da promessa. Abraão já tinha tido um outro filho, fruto de um desespero, de uma ansiedade dele e de Sara. Mas ele estava ali com o filho da promessa, o filho que Deus prometeu, o filho dele. E ele está subindo o monte. A palavra nos mostra que o menino subia com as madeiras para o holocausto, com as madeiras para a fogueira. E o pai subindo para entregar o filho ali em sacrifício a Deus. Queridos, claramente nós já vemos Deus mostrando nessa figura, Deus mostrando nesse momento, Isaac representando Jesus. O momento que Jesus está caminhando com a cruz, Isaac carregando
a própria lenha para o próprio holocausto. Jesus sabia que ele ia ser crucificado e se entregar como um cordeiro. Isaac naquele momento nem sabia que ele seria o cordeiro, mas ambos estavam carregando a própria arma da sua morte, digamos assim. Deus Pai entregou Jesus por nós, e Abraão naquele momento estava entregando o filho dele em obediência a Deus. E a figura então de Abraão representando a Deus, se tratando desse sacrifício de Jesus na cruz. E aí, queridos, chega um determinado momento que o menino olha para o pai e pergunta: pai, aqui está a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E aí a palavra diz assim, Gênesis 22, o versículo versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Queridos, aqui é uma frase muito marcante que talvez nem Abraão tinha noção do que ele estava declarando. Meu filho, o sacrifício perfeito não vai ser você. Deus proverá para si mesmo o cordeiro. Queridos, Abraão estava declarando isso, e não era apenas para aquele momento, porque se nós formos continuar lendo, Abraão amarra o menino, Abraão está prestes a enfiar uma adaga no menino, e aí um anjo aparece e para com tudo, e já vamos falar desse anjo, e aí mostra um cordeirinho preso lá entre as árvores, e assim Deus proveu o cordeiro para si. Abraão falou aquilo, declarou aquilo com fé em Deus, e provavelmente ele estava pensando naquele momento, mas a frase dele era também futurista. Se nós formos ler lá no Novo Testamento, João Batista, quando vê Jesus a primeira vez, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraão lá, mais de 4.000 anos antes, estava declarando que Deus iria prover para si mesmo um cordeiro. E ele talvez não tinha noção que ele já estava declarando que Deus iria prover Jesus, que Deus iria enviar Jesus para aquele sacrifício, que Deus já tinha planejado tudo, que não só naquele momento ele não ia precisar sacrificar o filho dele, mas que também futuramente viria o sacrifício perfeito, que não mais precisaria matar nenhum cordeirinho. E a ligação do Velho Testamento com o Novo Testamento, a ligação da história toda, a gente começa a perceber que Deus traçou toda a história, que Deus traçou todo o plano, que Jesus sempre sabia de tudo que iria acontecer, de tudo que ele teria que fazer. E queridos, é tão interessante essa ligação, que o próprio Jesus menciona essa ligação lá no Novo Testamento. Lucas, como assim? Jesus fala exatamente desse dia que Abraão iria sacrificar o filho, mas Deus proveu o cordeiro. Lá em João 8, eu quero ler só
do 52 em diante, que Jesus estava numa das suas muitas discussões com os fariseus, e os fariseus tentando pegar ele, falando algum tipo de blasfêmia para poder incriminá-lo. E aí, conversa vai, conversa vem, versículo 52, disse-lhes os fariseus, pois os judeus, agora conhecemos que tem demônio. Eles estão falando de Jesus. Agora eu sei que você tem um demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior que Abraão, nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Ou seja, tu é maior que Abraão. Você está falando que quem crê em você nunca vai ver a morte? E quem é você? Se até Abraão, nosso pai, morreu, quem é você para falar que você não vai morrer? Ou que quem crê em você não vai morrer? E Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizes que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Jesus está falando assim, Abraão que vocês estão falando, o vosso pai, ele se alegrou porque ele viu o meu dia, porque ele me viu, porque ele entendeu toda a promessa naquele dia. Queridos, que dia? Como eu falei, eu iria falar, depois a gente ia pontuar o anjo do Senhor. Em algumas passagens do Velho Testamento, nós podemos ver diversas aparições de anjo. Mas em algumas, o texto sempre nos traz escrito o anjo do Senhor. E tudo com letra maiúscula, o anjo do Senhor. Em algumas passagens só. Nós podemos ver nessa passagem de Abraão com Isaac, nós podemos ver com Moisés na sarça ardente, nós podemos ver com Josué, são algumas passagens. Em outras é escrito anjos, tudo minúsculo, mensageiros, em algumas dá até o nome, Gabriel, Miguel, mas em algumas passagens, em passagens pontuais, passagens importantes, todas são importantes, mas passagens assim, vem o anjo do Senhor com letra maiúscula. E Jesus fala aqui, Abraão me viu em meu dia, e ele se alegrou pelo que aconteceu. Queridos, muitos estudiosos afirmam, e eu também sinto no meu coração, toda vez que apareceu o anjo do Senhor, era Jesus. Por que, Lucas, era Jesus? Porque por exemplo, anjo nenhum recebe adoração. E tem algumas passagens que as pessoas por ver anjo se dobram e o anjo mesmo levanta e fala, eu sou servo igual você, não adoro. Mas, por exemplo, quando o anjo do Senhor apareceu para Josué, a palavra descreve que Josué se prostrou em terra e o adorou e ele recebeu a adoração. Quando o anjo do Senhor apareceu na sarça ardente para Moisés, a palavra fala que ele declarou a Moisés, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você pisa é santo. E tirar as sandálias dos pés era um sinal de adoração, era um sinal de respeito, era um sinal de temor pela presença. E aqui, nesse fato de Abraão, queridos, era a história toda mostrando o que iria acontecer com Jesus. Então era ele mesmo falando, Abraão, não mate o menino. Agora eu vi que você é fiel. Eu vi que você me obedece. Não faça isso. Praticamente Jesus falou, olha, eu vi até o que você declarou. Deus proverá para si mesmo o cordeiro e proveu, sou eu. O anjo do Senhor, que era Jesus, já aparecendo ali. Queridos, vão ter outras
estudiosos que vão falar que não, que era um anjo. Mas cada um vai entender da sua forma, cada um vai receber da sua forma. Mas para mim, pelo menos, fica muito claro toda essa ligação da palavra. Toda essa ligação, não teria o porquê Jesus falar, Abraão me viu no meu dia e se alegrou, não tinha o porquê Jesus falar isso, se não fosse ele mesmo ali falando com Abraão naquele momento. Porque Abraão é mais ou menos 4.000 anos antes de Jesus nascer, não teria como ele ter encontrado mesmo Jesus. E Jesus não para por aí. Porque os fariseus dizem assim, diz no 57, ainda não tem nem 50 anos, e vixe Abraão, assim, você não tem nem 50 anos, Abraão existiu há 4.000 anos atrás, como é que você fala pra gente que você viu Abraão? E aí Jesus disse, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o nome que Deus se apresentou para Moisés lá na sarça ardente. O nome eu sou. Yahweh. Nome que significa eu sou o que sou. Ele vem no sentido de eu sempre existi. E eu não preciso que algo, não tem nada antes de mim. Eu sou o que sou. Esse é o sentido dessa palavra. É o eu sou de eternidade, que não foi criado, sempre existiu. Os fariseus entendendo isso, entendendo que Jesus estava declarando isso, ficam enfurecidos com Jesus e todos pegam pedras e vão apedrejar Jesus, e aí Jesus escapa ali do templo. Queridos, a história toda traçou a história de Jesus. A história toda, desde a queda do Éden, Deus já traçou. A Trindade traçou tudo o que teria que acontecer para o Cordeiro de Deus vir e tirar o pecado do mundo. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Jesus que nós servimos. Um Jesus que sempre existiu. Um Jesus que, com todo o amor que Ele tem por nós, traçou toda a história, detalhe por detalhe, para nos proporcionar a salvação, para nos proporcionar a libertação, para nos proporcionar coisas novas. Meu querido, esse é o motivo para você, independente da luta que estiver passando, se apegar cada vez mais com firmeza em Jesus, orar, jejuar, cantar, viver uma vida de adoração, render o seu coração a Ele, render a sua confiança a Ele, declarar bênçãos através da sua boca, verdadeiramente ter uma vida aos pés de Jesus, uma vida baseada na palavra. Olha só o que Jesus faz e fez por mim e por você. E Ele se esvaziou da sua glória. Em Filipenses diz que Ele se esvaziou da sua glória. O verbo se fez carne, ou seja, Ele se fez carne. Ele literalmente se humilhou a ser igual eu e você, humanos. Foi abastecido do Espírito Santo para poder traçar todo o ministério dele e fazer aquilo que ele precisava fazer aqui. E logo após, se entregou como cordeiro. O cordeiro que Abraão declarou, Deus proverá para si mesmo o cordeiro. Finalmente, naquele momento, se entregou. A palavra nos fala que com esse sacrifício ele arrancou o pecado do mundo, ele tomou a chave do Hades, do inferno. O véu do templo foi até rasgado e aí começou a gerar livre acesso, porque aquilo que nos afasta da presença de Deus é o pecado. Então ele tirou o pecado do mundo e ele nos deu o direito de nos arrependermos, para ele nos limpar e podermos estar na presença de Deus. Não existe mais separação, apenas o pecado. Mas agora pelo sangue do Cordeiro nós somos purificados desse pecado.
Deus proveu o cordeiro, queridos. E assim como Abraão, nós não mais precisamos sacrificar nem os animais, nem os nossos filhos, porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Nós precisamos abrir e rasgar o nosso coração diante da presença dele e caminhar com ele. Porque, queridos, ele morreu como um cordeiro, mas aí ele ressuscitou como um leão. E em breve Jesus vai voltar para governar e reger a terra com o seu cetro de justiça. E a nossa vida precisa estar cheia dele. Não seja mais um crente que só vai para a igreja de final de semana e só lá lembra de Deus, queridos. Deus tem coisas novas para você todos os dias. Deus tem palavra para você todos os dias. Deus tem experiências para você todos os dias. Deus quer falar até mesmo audivelmente com você. Mas você precisa buscá-lo. Precisa entender os princípios. Precisa entender aquilo que ele é, aquilo que ele fez e faz por você. E crer que ele continua o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Espero que eu tenha me feito entender, que você tenha recebido algo de Deus nesse vídeo, nesse episódio, e que em nome de Jesus você possa continuar crescendo em conhecimento e na graça de Deus. Amém? Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, Tu és o Cordeiro de Deus. Tu és aquele que tirou o pecado do mundo. Tu és aquele que trouxe a transformação e a libertação para o mundo. Pai, enche este lugar, enche as nossas vidas com Sua presença cada vez mais, Senhor. Nos lavando, nos purificando, nos santificando e nos ajudando a cada dia a crescer em conhecimento de Ti, a cada dia, Pai amado, a entendermos e recebermos, Pai amado, o Seu perdão e a Sua transformação para nós. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu querido, e até o próximo Rema.